Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa da Paz para mais uma noite de estudos e reflexões acerca do Evangelho de Jesus. Hoje nós temos como tema uma parábola que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, os versículos de 19 a 31, que se intitula O Rico e Lázaro. Mas para nossa harmonização inicial, nós trazemos do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier,
o capítulo 64, que se intitula O Tesouro Maior. E também no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 34, Jesus nos diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E Emmanuel discorre. No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, por onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença a que se filiam. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo, em seus diferentes graus de compreensão, cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe, sem resposta, as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórios ou contraproducentes. O egoísta fala de seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido como a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo e espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses ao seu influxo sublime e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida, exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios. E com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Então, mediante essas palavras tão profundas de Emmanuel, nós vamos elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo muito pelo dia de hoje, por todas as oportunidades renovadoras que nós temos a cada momento do dia de nos tornarmos pessoas melhores. Obrigada também à nossa Mãe Santíssima por nos amparar a cada momento, nos acolher em seus braços maternais, nos fazendo sentir amados, envolvidos e amparados mesmo. Então, diante dessa paz que reina agora em nossos lares e em nosso coração, nós agradecemos e pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos ao nosso estudo. Olá, meus irmãos, vamos ao nosso estudo? Então, como nós havíamos dito, nós vamos fazer o nosso estudo em cima da parábola do Lázaro e o rico, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos do 19 ao 31. E Jesus nos conta o seguinte: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico,
e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm a Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve nem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, nessa parábola cheia de ensinamentos que o mestre nos traz, ela mostra muito das nossas más escolhas que nós fizemos na nossa administração dos bens quando nós recebemos eles do alto, né? Esses bens materiais que nos são proporcionados para que nós disponibilizemos ele a questão do progresso, não só nosso, mas de tudo e de todos ao nosso entorno, né? Esses bens materiais, obviamente, eles são dados para esse propósito, o propósito do progresso, o progresso individual e o progresso coletivo, né? E precisamos compreender que todos nós fazemos parte dessa grande engrenagem da lei do progresso, uma vez que estamos todos interligados nas leis universais, nas leis divinas, né? Então, quando nós não cooperamos com essa lei do progresso, nós estamos nos complicando para futuramente nós termos que resgatar coisas erradas que nós vamos fazendo quando nós estamos contra as leis universais, contra as leis divinas, né? Nessa parábola, ela também nos faz refletir sobre a nossa insensibilidade quando nós só pensamos em juntar dinheiro, juntar bens materiais. Para que nós fazemos isso? Porque nós queremos, muitas das vezes, nos sentirmos superiores àqueles que estão à nossa volta, através de bens materiais, porque nós vamos ter dinheiro e vamos ter poder, né? Vamos conseguir comprar poder com aquele dinheiro. Então, muitas das vezes, nós nos insensibilizamos com as condições dos nossos irmãos à nossa volta, porque nós só temos olhos para o nosso objetivo, que é amontoar bens materiais, esquecendo-nos do nosso bem maior, do nosso melhor tesouro, né, que nós temos, que é a nossa alma imortal, que somos nós como almas imortais, né? E aí nós nos lembramos que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que vem falando sobre as leis de amor, Jesus nos diz: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. E será que nós estamos amando ao próximo como a nós mesmos quando nós entramos nesse vórtice de egoísmo? Será que nós estamos cumprindo a lei de Deus? Será que nós estamos
tendo empatia com a dor alheia, que nós estamos fazendo de tudo que nós podemos para amenizar a dor do outro? Será que nós estamos amando o nosso próximo? Provavelmente não, né? Então, o Lázaro, ele estava na prova da pobreza, né? E da doença. Ele estava reparando os erros dele através dessa prova, porque pela justiça do nosso Pai, ele permite que nós tenhamos a oportunidade de reparar aquilo que nós fizemos de errado, porque Deus é amor. E se Ele nos ama, Ele sempre vai permitir que nós tenhamos a chance de fazer essa reparação, né? Assim como nós também, muitas das vezes, permitimos aos nossos familiares, aos nossos amigos, a quem quer que seja, muitas das vezes, que reparem o erro que cometeu conosco. Se nós, que somos imperfeitos, somos capazes de conceder ao outro essa oportunidade, que dirá Deus, que é toda justiça, todo amor, não é? Então, Ele nos permite esse reparo através da nossa reencarnação, né? Assim sendo, como estava falando, Lázaro estava reparando os seus erros através dessa prova de pobreza e de doença. Assim como o rico também teve a oportunidade de demonstrar o seu apreço, o seu agrado a Deus, sua gratidão ao Pai através do bem viver, da prova que ele vai passar, que é a prova da abastança, a prova da riqueza. Ele recebe isso e vem e encarna. Aí quando ele encarnou, ele se deixou sucumbir no abismo dourado, né? Ele se deixou sucumbir e entrar pela porta larga do materialismo, que nos oferece tantas coisas, tantas oportunidades de fazermos coisas que são de felicidades momentâneas, né? Então ele sucumbiu. Por isso que Abraão disse que havia entre eles um abismo, e esse abismo se tratava de um abismo moral, porque o Lázaro tinha passado por determinada prova, obviamente passou bem por aquela prova, e ele sucumbiu à prova dele, né? E em momento nenhum ele demonstrou estar arrependido daquilo, né? Abraão não negou o pedido do nosso irmão rico apenas por maldade ou por falta de vontade de fazer a coisa acontecer, não. Ele negou porque, como já falado, o rico não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. Ele queria o quê? Que Lázaro lhe levasse um pouco de alívio, né? Levasse recado dele aos seus irmãos, né? Para que eles não viessem parar no mesmo lugar que ele. Entretanto, ele não pediu nenhuma chance de reparar aquilo que ele fez de errado, né? Ele não pediu a Abraão em nenhum momento que desse para ele um olhar de misericórdia, que pedisse a Deus que desse misericórdia para ele e a oportunidade de reparar aquilo que ele fez errado, né? E aí nós nos lembramos que no Reformador de julho de 1958, o Emmanuel colocou o seguinte, que o problema, pois, do céu para Lázaro e da expiação para o rico é o de simples atitude, induzindo-nos a meditar nas oportunidades de progresso e sublimação que o Senhor nos confere, para que o tempo amanhã não nos encontre categorizados à condição de réus de nós mesmos. Ou seja, a nossa atitude nos conduz aos lugares que a nossa consciência nos coloca, né? Se nós temos boas atitudes durante o nosso período em que estamos encarnados, nós vamos ser atraídos a lugares melhores. Quando nós desencarnarmos, né, seremos atraídos por aqueles amigos, aqueles irmãos espirituais bons. Se nós temos atitudes ruins,
escolhas mais quando nós estamos encarnados, é óbvio que quando nós desencarnarmos, nós seremos atraídos para lugares que nós não vamos gostar muito, né? Principalmente estando com pessoas que talvez nós tenhamos prejudicado muito por causa da nossa avareza, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso olho grande, né? Então, Emmanuel coloca isso pra gente, né? A gente vai ser atraído para as regiões boas da espiritualidade ou para regiões umbralinas a partir do momento das nossas atitudes aqui encarnados. E Emmanuel continua: não nos esqueçamos ainda de que os dois, o rico e o Lázaro, né, embora separados por desfiladeiros intransponíveis, na alegria celeste do sofrimento infernal, podiam comunicar-se entre si, entendendo-se um com o outro. Ou seja, nós paramos aqui para analisar o seguinte: se o rico conseguiu ver a Abraão e a Lázaro, é sinal que eles estavam no mesmo plano, né? Entretanto, eles conseguiam se ver. E o intercâmbio acontece. O intercâmbio aconteceria se o rico tivesse pedido uma nova oportunidade, se o rico tivesse realmente se arrependido daquilo que ele fez, das atitudes erradas que ele teve. Porque nós nos lembramos nessa frase de Emmanuel das caravanas espirituais que vão às regiões umbralinas para ajudar, para resgatar aqueles irmãos que já estão em condições de compreender e se arrepender dos seus erros, né? Que já se encontram em condições de iniciar um tratamento de esclarecimento para a futura reencarnação de resgate. Então, isso acontece, sempre aconteceu naquela época e acontece hoje ainda. Isso significa, isso significa que o intercâmbio entre as colônias espirituais e a região umbralina, ela acontece. Talvez não nessa alegoria, né, dessa forma que Jesus colocou para que nós entendêssemos naquela época. O que acontece deles não conseguirem se transportar só porque querem sair do umbral, eu vou para a colônia espiritual. Não é dessa forma que acontece. A forma que acontece é através do arrependimento, né? Porque Deus não nos desampara em momento nenhum. Então, e por isso mesmo, Ele manda que esses espíritos bons, eles sempre estão ao nosso lado, que são os nossos amigos, são os nossos mentores. Eles vão até nós, muitas das vezes na região umbralina, quando as pessoas não estão ainda com condições de ouvir a voz do seu mentor espiritual, que clama a ele, que se arrependa daquilo, que pense em Deus, que faça uma prece, enquanto eles não conseguem elevar o pensamento a Deus e repensar aquilo que eles fizeram, eles não têm condições de de receberem tratamento e de esclarecimento, porque não vão compreender, entende? Então, por isso que Abraão negou ao rico todos aqueles pedidos que ele fez, né? Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, sobre a lei de amor, lá nas instruções dos Espíritos, nós temos uma instrução de Emmanuel falando sobre o egoísmo. E ele fala que o egoísmo é a chaga da humanidade. E essa chaga da humanidade também é um monstro, né, que é um monstro devorador de inteligências. É o causador de todas as misérias humanas. Ora, realmente, o egoísmo, ele nos traz chagas, porque ele coloca dentro de nós coisas ruins. E essas coisas parecem nos corroer por dentro. Quando nós estamos nessa fase de egoísmo,
Sim, nós não somos egoístas, nós estamos egoístas porque nós fizemos mais escolhas, né? Quando nós estamos nessa fase, nós só queremos angariar, né? Como eu disse anteriormente, a gente quer amontoar bens, nós queremos nos sentir superiores, super bonitos, super tudo, né? Nós queremos ser super tudo, acima de qualquer um, né? Então, quando nós estamos nessa fase, nós deixamos que o egoísmo tome conta do nosso coração. E quando nós paramos para analisar essa situação, que nós estamos egoístas, que é quando nós temos aquele lampejo de luz que a gente consegue olhar para dentro de nós, né? Aquele lampejo de despertamento que faz com que nós olhemos para dentro de nós vamos perceber o vazio que nós temos. E esse vazio machuca, esse vazio é como se fosse uma ferida, uma chaga dentro de nós. Tanto que ele não provoca só a chaga em nós, ele provoca a chaga em nós e em todos à nossa volta. Porque nós, quando estamos na fase de egoísmo, nós não queremos saber em cima de quem nós vamos passar para conseguir o nosso objetivo. E muitas das vezes nós pisamos em cima de pessoas que nos auxiliaram, pessoas que sempre gostaram de nós, dos nossos familiares que nos amam, causando mágoas profundas nessas pessoas. E o monstro devorador de inteligência, como Emmanuel fala, é que realmente ele devora a nossa inteligência, porque nós ficamos tão obstinados a conseguir algo que nós não raciocinamos adequadamente. Então é como se nós não tivéssemos inteligência, principalmente inteligência emocional. O egoísta não tem inteligência emocional, né? E causa todas as misérias humanas, como vemos aí, porque se não atinge apenas, o egoísmo não atinge apenas a nós, e sim a nossa volta, quantas pessoas egoístas nós temos nesse planeta? Não é? Então, se cada um egoísta for atingindo a 10 que estão à sua volta, olha quantas pessoas atingidas, olha quantas pessoas feridas pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. É isso que ele vem trazendo para nós. E ele fala também sobre a coragem que nós temos que ter para nos modificar. Que quando realmente nós temos esse lampejo de luz e para nos observarmos naquele momento, para olharmos para dentro de nós, né? Aquele despertamento, nós vamos precisar de muita coragem, porque não é fácil olhar para dentro de nós, principalmente quando nós fazemos coisas erradas. Nós sentimos vergonha de nós mesmos. Como é que nós nos olhamos no espelho? Há muitas das vezes, quando nós temos esse despertar, temos vergonha de nos olhar no espelho. E essa vergonha de nos olhar vai nos bloquear para que a gente não vá adiante nessa análise interior, né? O que não pode acontecer. Nós temos que ter a vergonha do que nós fizemos, sim, porque isso quer dizer que nós nos arrependemos, mas que nós tenhamos a esperança também de que nós podemos melhorar, porque nós não somos egoístas, nós estamos egoístas, né? E um antagonismo que Emmanuel traz para nós, nessa instrução dos espíritos sobre o egoísmo, ele traz um antagonismo entre a caridade e o egoísmo. Jesus e Pôncio Pilatos. Jesus era a caridade em pessoa e Pôncio Pilatos o egoísmo em pessoa. Tanto que, mesmo sabendo que Jesus era inocente, Pôncio Pilatos lava as suas mãos para que ele não perca a sua posição social, para que ele não vá de encontro ao povo e com isso, chegue aos ouvidos de César, né, que ele deixou aquele rebuliço todo acontecer e ele não queria perder o seu cargo.
o seu dinheiro, a sua posição social, as suas regalias, e deixou com isso que um inocente fosse crucificado. Então, esse exemplo que Emmanuel nos traz, ele é muito nítido para nós até hoje em dia, entre a caridade e o egoísmo. São coisas bem antagônicas, são contrários uma da outra. E aí nós vamos percebendo que nós temos sempre o nosso livre-arbítrio, né? Então, o nosso livre-arbítrio nos permite fazer as nossas escolhas. E essas escolhas, quando nós fazemos escolhas boas, nossa consciência nos aplaude. Quando nós fazemos coisas ruins, nossa consciência nos cobra. Portanto, o céu e o inferno não são locais físicos. Nós não podemos apontar o céu embaixo da terra, o inferno embaixo da terra e o céu acima de nós. Não é um espaço físico. Nós não podemos apontá-los num mapa. É um estado de consciência. É um estado em que o próprio Criador é o homem, através das suas escolhas. Muitas das vezes, nas nossas revoltas, né, com as nossas situações, com as nossas provas que nós passamos, nós achamos que Deus cria essas dificuldades para nós. Mas não, Deus não cria essas dificuldades para nós. Ele não criou o céu e o inferno. Quem criou isso fomos nós mesmos, com as nossas más escolhas, nossas más tendências, né? E com isso a gente vai levando a vida, muitas das vezes, revoltado contra Deus, porque achamos que Deus criou o inferno, que ele é tendencioso. Ora, veja, colocamos Deus inferior até nós mesmos, né? Muitas das vezes. E aí nós paramos para nos perguntar como nós temos usado o nosso livre-arbítrio, né? Como nós temos administrado os bens que nos chegam. Lembrando que o nosso tempo também é um bem, e é um bem mais precioso do que ouro e prata. Como nós temos utilizado esses bens? O nosso livre-arbítrio? Quais escolhas nós temos feito para nós mesmos não sermos réus das nossas escolhas? O que será que nós estamos fazendo? Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, dependendo do nosso estado de consciência, o inferno também pode estar, não é? Se o céu ou o inferno é estado de consciência, o reino dos céus ou o reino do inferno também é estado de consciência. E isso vai depender de nós. O que nós queremos alcançar? O que nós queremos deixar emergir de dentro de nós? O reino dos céus ou o reino do inferno? Isso tudo vai depender daquilo que nós escolhermos, né? Seguir, daquilo que nós escolhermos fazer. A morte do nosso corpo físico, ele não destrói os nossos sentimentos inferiores. Ou seja, nós não deixamos de ser como somos, nem quem somos, só porque nós desencarnamos. Não é? Tem muitas pessoas que falam, fulano virou estrela, virou estrelinha, foi pro céu. Gente, ninguém deixa de ser quem é só porque desencarnou. Nós deixamos apenas o nosso corpo de carne, né? A alma, que somos nós, somos imortais. Deus nos criou, nós tivemos um início, mas não teremos um fim. Somos imortais. E com isso, nós temos a responsabilidade de sermos bons. Porque sermos bons faz parte da gratidão que devemos a Deus. Por ter nos criado e por nos dar sempre a oportunidade de sermos melhores hoje do que fomos ontem, né? Enquanto o homem não modificar os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas atitudes, nós vamos passar por dificuldades, sejam encarnados ou desencarnados. Então, sempre vai depender de nós.
né? Da mesma forma que devemos entender que o sofrimento, ele não é uma redenção. Não é porque você sofre, que você tem uma doença, que você vai para um lugar bom quando você desencarnar, que você vai para o céu. Não quer dizer isso, porque isso vai depender da forma como você sofre, da forma como eu sofro, da forma como todos nós passamos pelas nossas provas. Porque nós sofremos e esse sofrimento nos traz angústia, ou esse sofrimento nos traz revolta, ou esse sofrimento nos traz gratidão. É muito difícil, não é? Ser grato pela doença que nós temos, pela doença que nos corrói o corpo, que nos traz dores muitas vezes lacinantes. É difícil. Mas quando nós entendemos que Deus é amor, nós entendemos que tudo aquilo que nós passamos é para o nosso bem. Ele permite que nós passemos por essas dores, as quais nós criamos, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos expurgar aquilo que nós temos de ruim ainda dentro de nós, que infelizmente temos, né? Da mesma forma que existem bons e maus ricos, né? Nem todo aquele que é pobre e que sofre vai para os céus, e nem todo aquele que é rico e bom e rico é mau e vai para o inferno, não é? Então isso vai depender da forma como nós lidamos com essas situações que nos chegam. Existem bons e maus ricos, da mesma maneira que existem bons e maus pobres, né? Jesus, na parábola, ele fala acerca dos maus ricos, daqueles que são abastados e são ávaros, que são egoístas, que não se importam com a dor do próximo. Ele fala desse tipo de rico, não generaliza, tá? A fortuna em si, o dinheiro, ele não é bom nem é mau, ele é neutro, né? O homem é que transforma ele em coisa boa ou em coisa ruim, dependendo das escolhas que nós fazemos. E reparem, sempre vamos cair nessa questão de escolha. Escolher fazer a coisa certa ou escolher fazer a coisa errada. Então, se você tem uma fortuna na sua mão, porque veio até ti, é porque você precisa trabalhar ela. A forma como você vai trabalhar essa fortuna para seu progresso, o progresso do outro, ou apenas para você angariar mais recursos, fica a critério de cada um, né? No livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, né, ele fala sobre bons e maus pobres. Ele diz o seguinte: o afortunado cruel, explorador da necessidade alheia, receberá da lei, em qualquer tempo, o que a lei reserva para o pobre revoltado, insubmisso e blasfemo. A lei é impessoal. Então, Deus não tem dois pesos e duas medidas. As leis são universais. E essas leis universais, como o próprio nome diz, elas são para todos os universos que ele formar. Porque ele não vai ter dois pesos e duas medidas, nem nesse universo, nem no outro e nem em lugar nenhum. Porque ele é justiça, ele é sabedoria. Então, ele não tem dois pesos e duas medidas. A lei é impessoal. Ou seja, ele não privilegia ninguém, né? Agora do livro Alguns Ângulos dos Ensinos do Mestre, nós temos uma citação do espírito Miramês, que diz o seguinte:
Se Deus confiou ao pobre os serviços mais rudes, enviou os ricos em missão de ajudar nas horas difíceis. Se Cristo entregou aos poderosos o campo direcional dos bens terrenos, espera dos pobres a ajuda compreensiva, sem a qual nada será feito. Se não é fácil a um rico entrar no reino de Deus, um pobre também lutará com dificuldades, mas a nenhum será impossível, né? Então, que Miramês vem falando aqui para nós, né? Que Deus nos dá oportunidades iguais para todos, independente da prova em que nós estejamos passando. Se na prova da riqueza, se na prova da pobreza, se na prova da feiura, da beleza, se na prova da doença ou da saúde, Ele dá a mesma oportunidade, porque ora nós encarnamos como ricos, ora encarnamos como pobres, ora encarnamos deficientes físicos, ora saudáveis. Então isso é a justiça de Deus em movimento. Essa questão das oportunidades que Ele nos dá faz parte da sua justiça, faz parte do nosso progresso. Também é lei do progresso, né? Faz parte de tudo, né? Então, nós vamos encerrando com essas palavras de nossa irmã Maria Dolores. Tem uma poesia muito bacana que ela fala sobre a moeda. O nome da poesia é Moeda Bendita. E diz o seguinte: se bendita moeda quando surges pelo esforço de alguém, amparando outro alguém que te liberta por sustento do bem. Honrada seja sempre quando atinges os mais remotos ângulos do mundo a feição de alavancar o progresso no trabalho fecundo. Respeitada te vejas como apoio na civilização dia a dia, espalhando na terra, em toda parte, reconforto e alegria. Veneranda te mostres sob a forma em que o poder humano te estrutura, a fim de garantir os méritos da escola no clima luminoso da cultura. Se bendita, porém, com mais grandeza, onde a força que te encerra te consome, para ser pão e luz, abraçando e extinguindo a penúria sem nome. Enaltecida sejas com mais glória, na sombra em que teu brilho sobrenade, para lenir a dor que obscurece as trilhas da viuvez e da orfandade. Louvadas seja mais ardentemente na mão fraterna e boa que te alcança, a fim de transformar-te, vida em fora, em fé, socorro e paz, caridade e esperança. Por toda a evolução que orientas e trazes, onde a vida, moeda te afeiçoe, mas, sobretudo, pelo bem que fazes, Deus te ilumine e abençoe. É uma poesia da nossa irmã Maria Dolores. Então, nesse clima que nós criamos agora em torno de nós, de amor, de ternura, de luz e de paz, elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao nosso Mestre Divino, agradecendo a oportunidade desse estudo bendito, desse esclarecimento que recebemos dele e que o Espiritismo esmiuçou com tanta doçura para que nós pudéssemos entender. Apesar de toda a nossa rigidez de coração, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e essa luz que nos envolve.
Fica conosco, Senhor, em nossos lares, através dos seus propósitos de amor, que são os nossos irmãos, que nos amparam, que nos elevam os pensamentos nesse momento. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser.